com aquele mesmo intuito de manter a população informada sobre as ações de governo, hoje contando com a presença de diversos ministros, o ministro Ramos da Segov, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, o ministro Marcelo Álvaro do Turismo, o ministro Nelson Teche da Saúde, primeira entrevista, ainda não teve nem tempo ainda de tá se ambientando, e a honrosa presença do governador do Distrito Federal. Como notícia para os senhores, ontem foram repatriados 120 brasileiros dos Emirados Árabes e 14 da França, além de 7 ônibus provenientes da Bolívia. Hoje chegarão mais 10 ônibus com brasileiros também repatriados da Bolívia, totalizando, no momento, mais de 16 mil brasileiros repatriados. Ninguém ficará para trás. Hoje também a Caixa Econômica está pagando mais uma parcela do auxílio de R$ 600 a 7,2 milhões de brasileiros. Até sexta-feira será concluída a análise cadastral de mais 16,1 milhões de pessoas que pediram benefício pelo aplicativo do celular. No dia de hoje, chegará a 6ª carga de equipamentos doados pela Companhia Vale do Rio Doce. São mais 2 milhões de máscaras cirúrgicas e 102 mil aventais hospitalares. O governo federal convocou 83 profissionais de saúde para trabalhar em Manaus. E hoje nós apresentamos, a Casa Civil apresentou a todos os ministros para que houvesse um comprometimento de todos e uma participação do programa Pro Brasil. Eu vou detalhar na tela que os senhores têm à frente o que é o programa. Tá? Pode passar. O programa, ele é um programa estratégico que visa integrar, aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento, tanto socioeconômico, o crescimento socioeconômico, em resposta aos impactos que o país sofreu do coronavírus, dessa pandemia. As dimensões do programa são essas que os senhores têm à frente. Ele tem um modelo de governança, um modelo de produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Ele se divide em ordem e progresso. Na parte de ordem, nós temos medidas estruturantes, nós temos um arcabouço normativo, investimentos privados, segurança jurídica e produtividade, uma melhoria do ambiente de negócios e a mitigação dos impactos socioeconômicos, isso tudo nas medidas estruturantes. Na questão do progresso, do Pro Brasil, os senhores podem observar na frente que tem o investimento, isso em obras públicas e parcerias com o setor privado. Esta é a abrangência do programa. A idade me obriga a ler mais de perto, então me desculpe. Os senhores podem observar que ela tem uma questão de infraestrutura, um desenvolvimento produtivo, ela investe em capital humano e existem ações viabilizadoras. Na questão de infraestrutura, podem observar transporte e logística, energia e mineração, desenvolvimento regional e cidades e telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, indústria, agronegócio, serviços e turismo. Observem que no lado, nós temos capital humano, entra cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência, segurança pública, controle de corrupção. Na inovação e tecnologia, cadeias digitais, indústria criativa e ciência. E viabilizando, por ser transversal a todo o programa, entrarão finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente, a parte institucional e internacional e também os valores e tradições. Pode passar, por favor. Observem a linha do tempo do programa. Nós temos a primeira reunião. Qual foi a motivação disso? Nós foi observado que estavam aparecendo já programas de recuperação, de reestruturação nos diversos ministérios.
Então, a Casa Civil, como órgão coordenador dos ministérios, para poder voltar àquela palavra da sinergia e dar sinergia aos esforços, nós propusemos os programas a todos os ministros, foi aceitação unânime, a necessidade do programa, e cada ministério vai trabalhar no seu ministério, logicamente haverá um coordenador que regularmente se reunirá na Casa Civil. A primeira reunião do grupo de trabalho será na sexta-feira, para que eles se preparem e já venham com as propostas de cada ministério para nós podermos implantar. Nós teremos uma fase de estruturação de maio a julho, detalhamos os projetos agosto e setembro e implantamos em larga escala a partir de outubro, né? Efetivando a efetividade dos projetos, o monitoramento do resultado será constante. Eu chamaria a atenção para a próxima transparência, tá? O mais interessante é os senhores observarem o gráfico, que junto o Pró-Brasil, né, Progresso com o Pró-Brasil Ordem. Ele não é um programa somente de governo, é um programa de Estado, tanto que a nossa previsão de implantação, de trabalho desse programa, ela está num universo temporal de 30 anos, de 10 anos, até 2030, tá? Então, é um trabalho, nós estamos pensando a longo prazo. Por favor. Para terminar, é sem som mesmo, tá? Então, da minha parte, era isso. Eu passaria a palavra ao ministro do Turismo. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro Braga Neto, ministro da Saúde Nelson Teixe, ministro Tarcísio, governador Ibanez. Bom, eu estive aqui há 15 dias nessa mesma entrevista coletiva, quando eu disse que o Ministério do Turismo ele trabalhava basicamente em 3 linhas para que a gente evitasse, portanto, o desmonte do setor do turismo, que, por motivos óbvios, foi o primeiro a ser impactado e um impacto brutal em todo o setor. Dessas 3 medidas, 2 já foram concluídas por parte do Ministério do Turismo, que foi a primeira já contemplada na medida provisória da economia, com a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho, todas aquelas medidas que já é de conhecimento de todos vocês. Naquela ocasião, há 15 dias atrás que eu estive aqui, a segunda medida provisória ainda não estava em vigor e hoje já está em vigor, que é a medida provisória em conjunto ao Ministério da Justiça, que contempla não só as empresas que trabalham na atividade de turismo e da cultura, bem como preservando os direitos ou 100% do direito dos consumidores, essa relação entre as empresas e os consumidores. Essa medida provisória, que já está em vigor, ela garante que as empresas elas possam, num prazo máximo de até 12 meses do fim da pandemia, elas tenham a obrigação de fazer ou prestar o serviço contratado pelo consumidor ou fazer o reembolso, e aí sim com alguma correção monetária. Então, o objetivo, sobretudo dessa medida provisória, eu friso aqui, é preservar 100% os direitos dos consumidores, bem como preservar a sobrevivência das empresas que trabalham com o turismo e com a cultura. Como eu disse aqui, seria catastrófico exigir um reembolso imediato de empresas que se viram com o fluxo de caixa zerado nesse momento. Então, visando a preservação de empregos, a sobrevivência das empresas e resguardando 100% do direito dos consumidores, essa medida provisória ela já está em vigor. E o terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, porque sem sobrevivência do setor não vai existir a retomada, é a questão dos créditos. E aí eu falo aqui para todas as empresas do setor do turismo e também da cultura. Eu sei que os empresários, as empresas do setor do turismo estão indo às agências bancárias e não estão conseguindo o crédito. Mas a medida provisória que contempla já está na economia, que é um modelo que vai garantir ao Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo,
né, um crédito extraordinário de pelo menos 5 bilhões de reais para que o Ministério do Turismo, através do Fungetur, consiga atender desde o MEI, o microempreendedor individual, ao microempresário, o pequeno empresário, a pequena empresa, a média empresa e também as grandes empresas. Então, é fundamental a medida provisória que já está no SEI, já está na economia, que aproveito para agradecer aqui o secretário Carlos da Costa, que foi muito compreensivo e entendedor que essa medida provisória ela é fundamental para que haja, né, a preservação, a sobrevivência das empresas do turismo. Portanto, 5 bilhões de reais, essa é a medida provisória que hoje já está na economia, aguardando os seus pareceres. Portanto, breve, eu acredito que o setor do turismo, bem como o setor da cultura, vão estar também contemplados com medidas de crédito, sobretudo para o capital de giro, que nesse momento, como eu disse, se a gente não garantir a sobrevivência das empresas, não vai existir a retomada. O nosso objetivo, ou o objetivo do Ministério do Turismo, é fazer com que as empresas do setor do turismo e da cultura possam sair o mais inteiras possíveis disso, para que a gente consiga ter uma retomada ainda mais eficiente. Do mais, ministro, é a palavra de hoje. Muito obrigado, ministro. Ministro Tarcísio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Queria começar falando da logística, né? Muita gente tem me perguntado sobre o recebimento do material da China, né? Sobre aquela operação, né, de transporte dos EPIs de lá para cá. As primeiras aeronaves brasileiras, né, que vão fazer esse transporte já estão na China, aguardando a liberação do material por parte das autoridades chinesas. Eles reforçaram nesses últimos dias as inspeções desses produtos, então a gente tem lá a inspeção da autoridade chinesa e a inspeção da nossa empresa de certificação para fazer o embarque. Essa inspeção e o embarque deve acabar no sábado, então é provável que as aeronaves decolem da China no domingo. E esse material, essa carga de EPIs, deve chegar aqui, essa primeira carga, na segunda-feira. Então, após essa primeira tranche, acho que a coisa vai fluir com maior naturalidade, né? Já estamos aí com todos os detalhes de contratação dessa operação de guerra prontos, né? Como a gente tinha falado anteriormente, serão mais ou menos 40 voos, e nós vamos entrar também agora apoiando determinados entes subnacionais também no transporte, né, como o caso da Prefeitura do Rio. Nós vamos deixar o processo mais ou menos pronto para que a Prefeitura também possa contratar e transportar o material que já adquiriu lá da China. Então, devemos trazer 17 milhões de máscaras nessa primeira leva, que vai chegar aqui na segunda-feira. A outra questão, né, detalhar um pouquinho mais o que o general Braga Neto colocou, né, então foi discutido hoje o Pró-Brasil, e aí algumas coisas são muito importantes. Primeiro, é interessante observar que nós nos preparamos ao longo do ano passado para dar um salto, e de certa forma, parte do esforço financeiro de combate ao coronavírus só foi possível porque um dever de casa foi feito. Observem que houve uma desalavancagem de bancos públicos, houve um esforço para permitir, de controle de gastos, para permitir redução de juros, e essas economias, ainda mais com a aprovação da reforma da Previdência, estão sendo fundamentais para que a gente tivesse condições de fazer esse enfrentamento. Temos a compreensão que vai ser necessário já pensar no dia seguinte, né? O que nós vamos fazer para a retomada, e é por isso que surgiu o Pró-Brasil, esse esforço que está sendo coordenado, então, pela Casa Civil, que vai envolver todos os ministérios. Na verdade, vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando. Por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa Ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação, que vai tratar do suporte legislativo para que a gente atue no ambiente de negócios. Então, nós vamos atuar no ambiente de negócios, justamente para trazer o investimento privado para cá. E a vertente progresso, essa se divide em duas. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado. Então,
serão aí investimentos em concessões. Só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas. E aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, estima um valor de 30 bi, observe que nós estamos falando dentro de um horizonte plurianual, né? Então isso representa uma complementação daquilo que nós já temos de orçamento hoje. Significa que nós não vamos dar nenhuma pirueta fiscal, nenhuma cambalhota, isso vai ser feito com muita responsabilidade, dentro da linha de controle de gastos, dentro da linha de solvência que tem marcado a gestão. Então, criar um bom ambiente de negócios, né, dentro dessa vertente ordem, criar o esforço regulatório, legislativo, para que a gente tenha suporte para fazer o investimento. Por um lado, conduzindo esse investimento maciço, né, em termos de contratação de concessões, que estão andando. Observe que nesse período de Covid, nós mantivemos a estruturação de projetos, a interação com o Tribunal de Contas, tivemos a liberação da possibilidade de fazer concessões nos terminais portuários de Santos, entregamos o projeto da 153 Goiás-Tocantins, vamos entregar o projeto da 163 Parada, Nova Dutra, enfim, não paramos nada no nosso programa de concessão e já vamos começar a publicar os editais para os leilões do final do ano. Então, essa atividade não parou. Como não paramos também a atividade de obras. Nesse período, nós fizemos 12 entregas, e aí eu poderia citar aqui 9 quilômetros de duplicação na 381 Minas, 9 quilômetros de duplicação na 101 Sergipe, 15 na 101 Bahia, 22 de duplicação na 116 Rio Grande do Sul. Enfim, aeroportos regionais, terminais portuários. Então, não paramos nenhuma das atividades de investimento. Então, estamos nos preparando para dar esse salto, além daqueles empreendimentos de transporte que vão envolver aí mais de uma centena de obras, né? A gente vai ter condição de, só no Ministério da Infraestrutura, gerar com esse programa de investimento mais de 1 milhão de empregos. Então, há um foco na questão da retomada de empregos, e aí esse esforço vai se somar àquilo que virá da área de Minas e Energia, na área de transmissão, na área de geração, aquilo que virá do setor de óleo e gás, do setor de mineração, no setor de segurança hídrica, habitação, saneamento básico, enfim. Então, esse é o espírito do Pau-Brasil, que vai ser estruturado e em muito breve vai ser, nós teremos todos os detalhes e será implementado, né, já no segundo semestre desse ano. Então, era isso, General Braga Neto, que nós tínhamos para comentar. Muito obrigado, Tarcísio. Ministro, por favor. Só um adendo na minha fala. É importante ressaltar que a preocupação do presidente Jair Bolsonaro em contemplar, né, os hotéis, aliás, para que garantir que os hotéis possam abrigar os profissionais de saúde, isso foi acertado hoje, numa reunião à tarde com o ministro Braga Neto, também o ministro Nelson da Saúde, para que possa ser incluído no substitutivo da medida provisória 907, que já está no Congresso Nacional e possivelmente deve ser pautada ainda essa semana. Então, essa medida provisória, esse texto no substitutivo vai garantir que os hotéis possam abrigar esses profissionais de saúde que estão à frente da linha de combate, visando aí dois objetivos. O primeiro deles, melhorar essa logística dos profissionais de saúde, tendo em vista que praticamente todo hospital tem algum hotel perto, e também a preservação dos familiares desses profissionais de saúde em relação à contaminação do coronavírus. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Governador Ibanez, por favor. Bom, em primeiro lugar, ministro Braga Neto, agradecer o convite que nos foi feito pelo presidente da República, Vossa Excelência também, no sentido de estar aqui presente. Na segunda-feira eu tive a oportunidade de estar com o presidente Jair Messias Bolsonaro, onde tivemos uma conversa de mais de 1 hora, explicando a ele quais foram os modelos que nós adotamos aqui no Distrito Federal e qual era o nosso cronograma de saída dessa crise aqui em Brasília, já que os índices nossos estão todos dentro do controle e dentro da previsão que nós fizemos lá no início dessa pandemia. Então, nós estabelecemos uma linha, que é a linha de Singapura, que é a que mais se aproximava de Brasília, temos mantido essa linha dentro da normalidade e agora entramos numa outra fase, que é a fase da testagem em massa, que começamos ontem,
Fica aí também o agradecimento ao ministro Nelson, hoje está nos entregando mais 21 mil testes rápidos e nós vamos ampliar agora essa testagem aqui em Brasília para termos mais segurança. Estamos reunidos, general Ramos, com todo o setor produtivo do Distrito Federal. Amanhã teremos uma reunião juntamente com o nosso secretário da Casa Civil, que está aqui presente, o Valdetário, no sentido de que sejam trazidas todas as medidas de segurança necessárias para a reabertura do comércio aqui no Distrito Federal. Essas medidas serão validadas pelos infectologistas da Secretaria de Saúde, está aqui o nosso secretário Francisco, serão acrescidas, naqueles casos onde houver necessidade, de algumas outras propostas que nós já temos dentro do governo para a reabertura do comércio. Tive a oportunidade também, juntamente com o presidente Bolsonaro, de tratar da questão da reabertura das escolas. E o nosso compromisso, é bom que se entenda isso, meu e do presidente da República, foi no sentido de fazermos um estudo para reabrir as escolas. Como na competência do governo federal estão as escolas militares, nós aqui no Distrito Federal tivemos de início a ideia de tratar das escolas cívico-militares. Mas reunido com os técnicos, tanto da saúde quanto da educação, e observando outros modelos que já foram bem-sucedidos no mundo, como é o caso da Alemanha, sem querer fazer qualquer comparativo nosso do Brasil com a Alemanha, mas a reabertura pelas idades mais avançadas, no caso o ensino médio, tem se mostrado mais efetivo. Por quê? Porque são crianças mais maduras que aderem mais facilmente aos objetivos de higienização, utilização de máscaras, e nós estamos aí, deu um prazo hoje de 10 dias à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde para fazer um cronograma de reabertura das escolas a partir do ensino médio. Isso tudo vai depender de algumas compras, como é o caso, por exemplo, de máscara para todos os alunos e todos os profissionais da área de educação. A questão da desinfecção das escolas, nós vamos ter que contratar empresas para fazer também essa desinfecção. E programas de comunicação para que a gente possa informar toda a população e trazer essa segurança para todos os alunos na retomada das aulas. Então, o momento é de muita parceria. Mais uma vez, o agradecimento por estar presente a essa reunião. Eu acho que nós, governadores, e aí eu não estou falando como coordenador do fórum, mas como governador, temos que nos unir nesse momento. O Brasil está precisando de união, porque não adianta Brasília se recuperar e São Paulo continuar na situação que está, porque São Paulo é um vetor para todo o Brasil dos grandes problemas que podem seguir. Então, temos que apoiar todos os estados que estão em situação de dificuldade, temos que levar as experiências melhores que cada um desses estados estão praticando para que o Brasil como um todo saia dessa crise. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos abertos a ajudar os colegas governadores. Acho que é um momento de união e respeito de todas as instituições. Ministro Tarcísio, nós não vamos sair dessa crise se nós não tivermos instituições fortes nesse país. Para isso, nós precisamos do Poder Judiciário, precisamos de um Congresso Nacional e precisamos de um Poder Executivo em todas as esferas de poder, trabalhando de forma unida para que a gente consiga trazer a população para voltar a acreditar no crescimento da nação, e é isso tudo que nós estamos fazendo por aqui. Então, fica o meu agradecimento pelo convite. Um prazer em conhecer o ministro da Saúde. Espero que a gente tenha um bom relacionamento aqui ao longo da sua gestão à frente do Ministério e já entro agradecendo o apoio que o senhor está dando ao Distrito Federal nesse momento. Muito obrigado, general Braga Neto. Nós que agradecemos a sua presença, governador. Ministro Ramos, por favor. Senhores, boa tarde. Ministro Braga Neto, senhores ministros, governador Ibanez. A primeira vez que eu participei aqui, eu disse que as atribuições da Segovia envolvia o contato com os governadores, que eu vou citar, mas a Secretaria de Comunicação, que é conduzida pelo secretário Fábio von Garten, é responsável pelo contato com os senhores. Então, eu não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma pontuação. Nós, do governo do presidente Jair Bolsonaro, respeitamos muito a liberdade de imprensa e ela é fundamental no processo democrático de qualquer país. Porém, desde que começou essa crise do coronavírus, nós temos observado uma cobertura maciça dos fatos negativos. Então, nós temos informações já comprovadas de pessoas que estão indo nas suas casas. Todos sabem que os noticiários entram nos lares brasileiros todos os dias. E os senhores hão de convir que nós temos pessoas que são muito suscetíveis a essas notícias. Com todo respeito, no Jornal da Manhã é caixão,
é corpo, na hora do almoço é caixão novamente, é corpo, no Jornal da Noite é caixão e é corpo e o número de mortos. Eu pergunto a todos, como é que os senhores acham que uma senhora de idade, uma pessoa humilde ou uma pessoa que sofre de alguma outra enfermidade, ela se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos? Não está ajudando, ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores têm que também, a imprensa, eu conclamo, eu peço encarecidamente, tem tanta coisa positiva acontecendo, não foi só o que foi divulgado aqui hoje, não. Por exemplo, vamos começar a divulgar o número de mortes que os senhores divulgam, mas o número de curados. O ministro vai falar aqui, 50%, 56% foi curado. Outra coisa maravilhosa, eu presto, tenho certeza que falo em nome de todos nessa bancada. Divulguem mais o trabalho maravilhoso dos profissionais de saúde. Façam matérias de um médico, de pessoas que estão dando suas vidas pelas pessoas que estão doentes. Eu não tenho visto muito isso na imprensa, tá certo? Então eu peço, quero que todos façam, eu sei que tem o editor-chefe e tal, mas eu acho que a mídia brasileira, eu tenho absoluta certeza que os senhores têm um papel fundamental no íntimo, na percepção do povo, no seu moral, das pessoas se sentirem melhor. Porque está aqui o doutor Nelson Tais, a doença também tem a parte psíquica, a parte emotiva. E isso está dificultando as pessoas que estão assistindo. É muita notícia ruim, eu sei que está acontecendo, mas vamos também divulgar notícias boas. A Secretaria de Governo também tem visto, às vezes, serem anunciados que não existem contatos com os governadores. Está aqui o governador Ibanez, a competente secretária Débora Aroche, 24h/7, está falando com os governadores. Saímos agora de uma videoconferência de quase 1 hora com o governador Eduardo Leite. Então, por favor, vamos divulgar. Depois o pessoal acha que o presidente Bolsonaro exagera em alguns comentários. Vamos divulgar coisas que estão ocorrendo. Ontem falei com o governador Wilson Lima, que Manaus está numa situação difícil. Então, o governo federal está fazendo a parte dele, consciente que nós temos que fazer o possível para ajudar os estados. E isso tem sido feito. Temos várias informações, eu não vou me alongar aqui, que eu tenho certeza, se os senhores procurarem a secretária Débora Aroche, os senhores verão. Finalizo, por favor, mostrem também as coisas positivas. E, com isso, nós vamos ter um povo um pouco mais sereno para melhorar o moral da população e a sua parte emotiva. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Ministro, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministros. Boa tarde, governador. Eu vou colocar para vocês como o Ministério da Saúde vai conduzir em relação à crise do coronavírus e em relação à saúde em geral. A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Tá? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental. Quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica, tá certo? Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais, os ambulatórios. A gente sabe que doença cardiovascular também é um problema. Tem pessoas morrendo em casa com infarto porque não vão em tempo para o pronto-socorro, para uma emergência. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar de informação, que é muito importante, o que está acontecendo na saúde suplementar.
Se a gente tiver desemprego e a gente tiver uma perda significativa de vidas ligadas à saúde suplementar, isso vai sobrecarregar mais ainda o SUS. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não Covid. Então é importante saber que o Ministério da Saúde está focado no sistema, por mais que a gente discuta essencialmente hoje a Covid, tá certo? De coisas objetivas que a gente está fazendo, criou-se, quer dizer, estou aqui há 5 dias, então não dá para ter criado já, está desenhado a criação do banco de dados, a gente vai trabalhar melhor a informação, e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada, a gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também tem, a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados, tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios, é um programa do governo, tá certo? Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura, né? A infraestrutura ela vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos. E é uma coisa que vocês têm que ver, que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar. Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador, e isso poderia estar acontecendo agora. Então, é outra atenção. Então, a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço, uma coisa que eu ia colocar, o terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado, certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que, se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio?
é impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Em relação a números, o que foi colocado hoje, uma coisa interessante, eu tenho os números aqui. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. Qual é o problema da Covid? Ela assusta porque ela comete muito rápido o sistema e os sistemas de saúde eles não são feitos para ter ociosidade. Você tem que trabalhar com eficiência máxima. Saúde é muito caro. Não dá para você trabalhar com ociosidade. Então, os hospitais trabalham quase que no limite. Quando você tem alguma coisa que sobrecarrega o sistema, é quase impossível você conseguir se adaptar na velocidade necessária. Então, isso é uma outra coisa em relação, quando eu falo em relação a trazer o general, é que eu acredito que ele possa de verdade ajudar a que a gente consiga criar um programa de ajuste e crescimento compatível com a necessidade que a gente tem hoje. Tá certo? Então, isso são as diretrizes que a gente vai ter. Em relação ao Brasil, hoje a gente tem 43 mil casos, 43.500. Dos casos resolvidos, a gente tem, infelizmente, 2.700 mortes, mas a gente tem 24.300 pessoas curadas. Então, a situação é difícil, a situação é complexa, mas, com certeza, a gente tem condição de passar por ela e, além disso, deixar o Brasil preparado, com um sistema de saúde preparado, mais forte, para o pós-Covid. É isso, eu fico à disposição de vocês para as perguntas. Muito obrigado, ministro. Abriremos agora para as perguntas da imprensa. Primeira pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, boa tarde, ministros. A minha pergunta é para o ministro da Saúde. Primeiro, lembrando que o senhor concedeu entrevista para a gente na semana passada, né, para a gente e para outros colegas, então não é a primeira entrevista do senhor. O senhor acabou de falar que tem medidas que podem ser adotadas de relaxamento em algumas cidades. Dá para dar exemplos o senhor falou que vai estruturar, né, as formas dessas medidas, e dá para dar exemplos, quais cidades, quais regiões do país que a gente já pode ter medidas de relaxamento desse isolamento social? Eu não tenho como te dar isso agora, eu vou te dizer como a gente vai fazer, tá certo? O que vai ser levado em consideração? A gente hoje já tem uma matriz pronta. Daqui a uma semana a gente entrega a diretriz completa depois dos ajustes, tá? Se pensa que eu estou aqui há 5 dias, 2 sábado e domingo, está razoável. Então, em uma semana a gente entrega a diretriz. O que acontece hoje? A gente tem que entender. Primeira coisa, o Brasil é absolutamente gigante e heterogêneo. Não tem como uma diretriz dessa não ser customizada para as diferentes partes do país, para os diferentes estados e provavelmente para as diferentes regiões. E aí você vai computar qual é o número de casos novos que deve surgir, somado aos casos anteriores. Qual é a estrutura que você tem hoje de leitos? Quantos por cento estão ocupados? Como é que está a tua parte de recursos humanos? O que você tem que se planejar? E aí uma coisa importante, que aí é um trabalho Ministério, Estado e município, que a gente consiga ajudar justamente nesse processo de adaptação e ajuste e calcular. Uma outra coisa importante que eu queria colocar, que eu estava conversando essa semana, falei com os governadores do Nordeste, é o seguinte: as projeções, isso é uma coisa muito complexa. O que acontece? Quando você vê esses números que são colocados aí, todos eles quase sempre são modelos matemáticos que tentam prever coisas que vão acontecer. Se você pegar, por exemplo, o número que veio, que foi o número que mais assustou, que é o do Imperial College, em que eles falavam que 1.150.000 pessoas morreriam no Brasil, mas com algum tipo de cuidado específico cairia para 44 mil. Isso é impossível. Não tem medida que caia de 1.150.000 para 44 mil. Então, o que acontece? Quando você tem esses modelos, eles têm que ser mais ou menos padronizados. Porque qual é o problema do modelo?
Não é que o modelo não seja metodologicamente correto, mas ele depende das premissas que você coloca nele. Se você botar número errado, o resultado pode sair completamente desbaratado. E você começa a comparar pessoas que fizeram projeções completamente diferentes. E o que é pior, se você gera números muito alarmantes e as pessoas começam a tratar o que é um modelo matemático, que é só um exercício matemático, como se fosse verdade, você piora ainda mais o medo e a expectativa da sociedade. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar essas variáveis todas e vai desenhar. Semana que vem, a gente está entregando um modelo que é para ser usado nos estados, nas diferentes regiões, para que os secretários estaduais e municipais possam usar como parâmetro e a gente vai ajudar dessa forma. É isso. Só um complemento aqui, porque nós saímos agora da reunião com o governador Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul já está com esse programa, esse projeto dele pronto. Ele fez uma análise de risco, fez atividades essenciais, fez um levantamento por cidade, tem lugar que está sobrando leito, tem lugar que está faltando leito, então ele já vai começar a fazer essa liberação seletiva, mas não tem como você fazer isso num pacote para o país inteiro, cada local é um local. Muito obrigado. Aí é óbvio que ele também vai distribuir por tipo, as pessoas da população, subgrupos, tudo isso inclui. O modelo ele tem que incluir todas essas variáveis, e a gente tem que fazer com que isso reflita cada vez mais a realidade. O modelo não pode ser só um exercício, ele tem que literalmente refletir a realidade. O que a gente tem percebido é que os modelos que projetam no longo prazo, eles erram demais. O que a gente tem que fazer hoje é projetar a curto prazo e ser rápido o bastante, competente o bastante para fazer o ajuste necessário. Mas não dá para querer adivinhar muito lá na frente, isso é impossível. Próxima pergunta, Carolina Vilela, TV Band. Boa noite. Ministro Taixe, o senhor estava explicando agora como é que seria esse modelo, né, que vocês vão discutir, analisar. Agora, como é que fica nos estados em que a capacidade de atendimento já está praticamente esgotada? Então, se fala em flexibilizar medidas de isolamento, e o senhor também acabou de dizer sobre essa questão da saúde não conseguir, nesse momento, acompanhar a evolução da doença, e algumas pesquisas já mostram, inclusive, que pessoas que tiveram a Covid-19 voltaram a testar positivo. Então, como tudo isso pode ser analisado? Como falar em flexibilizar? A gente sabe, o senhor falou também que o país não pode ficar parado. Vai ter estrutura de saúde para atender se os estados começarem a flexibilizar e as pessoas começarem a adoecer ao mesmo tempo, ministro? Bom, primeiro eu acredito que não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Segundo, que a nossa função é justamente fazer isso dar certo. Certo? Isso que você está falando são aquelas variáveis que eu te falei que dificultam muito você entender a doença. Então a gente tem que tentar entender melhor isso aí. A gente hoje vai buscar justamente essa informação para tentar, em cada região do país, fazer o que é o adequado para aquela região. O que a gente tem que entender é o seguinte, não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então, o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. A Itália, por exemplo, ela fez 25 mil testes por milhão, mais do dobro da Coreia, e a Itália foi aquele desastre. O que eu estou te mostrando é o seguinte, mais do que qualquer coisa, a sabedoria de ter o dado, interpretar o dado e tomar ações a partir disso vai fazer toda a diferença. Próxima pergunta, Caroline Rosito, TV CNN. Boa tarde, ministros. Pergunta para o ministro Taixe. O senhor tem defendido bastante, nas suas primeiras falas, a testagem em massa. Aqui no Distrito Federal já começou esse teste. O senhor acredita que vai começar, então, flexibilizar essa questão do isolamento, como defende e pretende o presidente Jair Bolsonaro? Inclusive, o governador comentou que essa é a intenção de reabrir o comércio a partir de agora. E também, governador, se o senhor puder confirmar se a ideia de reabrir as escolas militares é a partir da próxima segunda-feira, dia 27.
Obrigada. A gente tem que lembrar, a gente tem o teste para o diagnóstico e o teste para ver quem está imune ou não. Esses testes têm suas limitações. O que é importante agora é que a gente desenhe a forma ideal de distribuir os testes. Mas dentro do modelo que eu coloquei para vocês, obviamente, o monitoramento contínuo, você vai ter indicadores que digam o seguinte: volta. Então, a decisão que você toma, o que é importante numa situação como essa, numa doença instável como essa, onde a gente conhece pouco, quando você conhece pouco alguma coisa, você realmente não consegue prever o que vai acontecer. Então, você tem que ser rápido o bastante para fazer um diagnóstico e tomar uma atitude. Então, uma das coisas que a gente vai ter dentro dessa diretriz é, se acontecer isso aqui, recua. Infelizmente, quando você não domina um assunto, você tem que testar. E a tua capacidade é de testar e agir. Testar, diagnosticar precocemente a consequência do teu ato e rever o que você tem que fazer. Então, realmente, a ideia é testar. E como eu falei, trata teste em massa como um teste da população, tá certo? Quando você fala da Coreia, eles testaram 1% da população. Então, talvez isso vai ser uma combinação de testes disponíveis, capacidade de testar as pessoas certas e capacidade de interpretar e tomar as ações necessárias em cima do resultado que você tem. Porque, na verdade, o que importa não é você testar. O que importa é como é que você conduz de acordo com a resposta que você tem a partir do teste. Última pergunta. Parece que eu tenho aqui uma complementação, me foi indagado. Em primeiro lugar, no que diz respeito às escolas, essa colocação de que seria segunda-feira, ela partiu da imprensa, não partiu nem da minha boca, nem da boca do presidente da República. Nós falamos somente que íamos estudar a reabertura, e eu já coloquei aqui na minha fala, que a reabertura das escolas, conforme indicação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, deve se iniciar exatamente pelo ensino médio, em virtude das colocações que fiz. Reforçando a fala do ministro, e aí eu tenho visto muitas perguntas aqui, vocês tratam cada estado como se o Brasil fosse um só. Primeiro é que as medidas de isolamento, elas vão ser decididas pelos governadores e pelos prefeitos, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E cada estado da federação tem uma configuração diferente. Por exemplo, no Distrito Federal, eu não posso abrir por regiões como o governador Eduardo Leite, porque aqui o Distrito Federal ele vive de um pêndulo. As pessoas vêm trabalhar aqui no centro, na capital, e voltam para suas cidades. Então, aqui eu tenho que fazer a reabertura de uma forma diferente com o que vai ser feito no Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu tenho observado também nas falas, e isso causa, de repente, uma divergência, é porque você tem cidades, por exemplo, em São Paulo, como é o caso da capital, em que o sistema está, assim, perto do colapso da saúde. Agora, você tem outras cidades do interior de São Paulo que você não tem sequer casos. Então, essas medidas, elas têm que ser adotadas observando cada uma das regiões. E isso vai bem de encontro ao que coloca o ministro da Saúde nesse momento. Esses modelos, eles têm que ser aplicados de acordo com as situações de cada uma das cidades, de cada um dos estados, e tomadas no momento certo. Então, é isso que tem que ser observado. Não adianta você comparar, por exemplo, o estado do Amazonas todo pelo que está acontecendo dentro da capital, Manaus. Nós temos que ter aí uma observação muito grande em relação a isso e saber diferenciar os modelos. E lembrando sempre que foi estabelecido, e está na nossa Constituição, que a competência ela é dividida entre União, Estados e municípios. E a responsabilidade, nesse momento, ela é maior de Estados e municípios no que diz respeito ao distanciamento social e à reabertura dos comércios. Como bem colocado pelo ministro técnico aqui, a importância do governo federal, nesse momento, é exatamente nos dar estrutura para dar segurança à população nesse momento de reabertura, e eu fiquei muito feliz com a fala do ministro aqui nessa assentada. Última pergunta. Júlia Lindner, o Estado de São Paulo. Boa tarde, ministros. Hoje foi apresentado para a gente um programa de retomada econômica. Eu queria saber por que o ministro Paulo Guedes ou outros integrantes da equipe econômica não estão presentes, e também queria saber alguns detalhes sobre esse programa que foi apresentado. Por exemplo, quanto que contempla em recursos públicos, qual a previsão de geração de emprego, e só para finalizar, o secretário Salim Matar falou hoje também que o Brasil não tem espaço para gastar como um plano Marshall, como chegou a ser mencionado. Existe alguma contradição nessa fala, com a fala que tem sido feita pelo governo? Primeiro é o seguinte, não existe nenhum plano Marshall. Isso aqui existe o Pró-Brasil, tá? Plano Marshall é outra coisa, dos Estados Unidos para fora. Isso aqui não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi
vamos dizer, abarcada ou foi atingida pelo coronavírus. Segundo, todos os ministérios estão envolvidos. Se você observar o slide que eu coloquei, você vê que a parte econômica está embaixo, porque ela traspassa todo o espectro do programa como um todo, tá? O importante do programa é que ele tem um prazo, você viu que as datas foram apresentadas, né? Os prazos foram apresentados, né? E ele não tem como eu te dizer agora, eu tenho os dados, mas eu não vou antecipar para você, tem só um ministério, dependendo da retomada dele, ele vai gerar milhões de empregos. Mas eu não vou passar esses dados porque seria leviano da minha parte antecipar algo que vai começar a primeira reunião segunda-feira. Sexta-feira. Os ministérios já têm alguns trabalhos realizados, nós vamos agora coordenar isso aí, tá? E economia faz parte como um todo, ela não é o foco do programa, ela faz parte do programa, tá bom? Respondi a tua pergunta? Então, não tem nenhuma estimativa sobre a geração, assim, um detalhamento, né, sobre a estimativa, tanto em valores gastos, ainda por exemplo? Ainda está ano eu levantar isso aí para você. A finalidade é voltar, gerar empregos, recuperar infraestrutura e dar a possibilidade do Brasil recuperar toda essa perda que nós tivemos, para poder, daqui a um ano, ele continuar naquele processo que já vinha sendo estabelecido pelo governo Bolsonaro, de retomada, de crescimento do país como um todo, não é crescimento somente econômico. Tá? E tem alguma contradição com a equipe econômica e o restante do governo? Alguma divergência? Não, o ministro Paulo Guedes estava hoje na reunião, todos os ministros foram favoráveis ao programa, foi exatamente para sensibilizá-los sem nenhum problema. Tá bom? Só queria... Pergunta somente no microfone, por favor. Ministro Só para a gente fechar, falando alguma coisa objetiva, nesse período que eu estou aqui, ou um pouquinho antes, a gente distribuiu respiradores para o Ceará, Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Tá? Outra coisa, a coletiva técnica vai voltar semana que vem. Eu estou aqui hoje, eu vou dar uma revisada no como vai ser o modelo, os dados vão estar no site do Ministério. E qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem, a gente vai estar sempre disponível mesmo fora da coletiva. Obrigado. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Boa tarde a todos. Você acompanhou ao vivo coletiva no Palácio do Planalto com atualizações sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus. Continue agora com a programação da TV Brasil e siga bem informado também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você.